A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos, em mais uma live esta de última hora que nós decidimos fazer em razão de um tema muito importante, que é a Operação Lava Jato e o ataque que estão fazendo à Operação Lava Jato, inclusive do topo do cérebro do Ministério Público. Eu estou aqui, o José Antônio Rosa, advogado, em seguida também vai estar conosco. Deixa eu mostrar o Rosa, tá aí ele, José Antônio Rosa, advogado, sempre participando das lives aqui comigo, aqui com a gente. A Lava Jato está moribunda, a Lava Jato está pela bola 7, há quem diga que a Lava Jato já terminou. Aliás, eu sou dessa linha, acho que será muito difícil manter a Lava Jato com estes ataques da própria Procuradoria-Geral da República, do homem colocado por Jair Bolsonaro, e nós vamos, a partir de agora, tratar deste assunto, a Lava Jato moribunda e a traição contra esta, que é a maior de todas as operações de combate ao crime da história do Brasil e uma das maiores do mundo, tá? Uma das maiores do mundo. Rosa, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde aí os teus internautas que estão sempre fiéis aí assistindo o programa. É uma grande alegria poder participar dessa live. Te agradeço a oportunidade. E eu acho que nós vamos ter um bom tema aí para discutir. E vamos aproveitar, Diego, fazer uma análise mais geral, não tão específica. E eu tenho certeza que os teus internautas, com a participação também aqui, como participam, né, vão entender o contexto que nós vamos procurar colocar essa situação que nós estamos vivendo neste momento. Tá? E eu diria assim, uma situação extremamente grave e que coloca em risco a nossa, eu diria assim, Diego, a nossa construção de nação, né? Principalmente nesse momento que nós estamos tão divididos. Muito bem, olha aqui, ó, obrigado também a Treloff, lá de São José do Rio Preto, participando pelo Superchat, tá? Bom, vamos lá. A informação, essa é a informação grave, gente, gravíssima. É grave isso. O senhor Augusto Aras participou, procurador-geral da República, colocado na PGR pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O Augusto Aras está confirmando aquilo que a gente vem dizendo, não é, Rosa, há bastante tempo aqui, inclusive com choro e ranger de dentes dos bolsonaristas, daqueles mais extremados, de que tudo era mentira. Quer dizer, o Augusto Aras foi colocado pelo Bolsonaro lá, não por engano, ele foi colocado lá para liquidar a Lava Jato. Para liquidar. E ontem ele participou de uma live petista, ele que é petista, o Augusto Aras, que deu, inclusive, banquete em 2013 para a cúpula do PT, incluindo aí o Zé Dirceu, o bandido Zé Dirceu, que já era bandido naquela época, condenado em 2013 pelo Mensalão, foi recebido com glórias, né, banquete, toalha vermelha na mesa, champanhe, uísque, canapés na casa dele, o Augusto Aras. Ele recebeu os petistas em 2013. Ele, que é um crítico contumaz da Lava Jato, foi colocado na PGR pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. E ontem ele participou de uma live com os defensores do Lula livre, os advogados, Cacai, Toron e outros. E aí ele participou dessa live com advogados ontem, com advogados dos criminosos, com advogados dos bandidos. Ou seja, ele tinha total conhecimento
onde estava pisando. E aí ele foi muito claro, ele disse que a Lava Jato precisa ser contida. Tem as declarações dele aqui, é uma coisa... Olha, eu digo para vocês, gente, é lamentável isso. Eu separei algumas coisas aqui, me permitam que eu vou ler aqui para vocês, porque é realmente lamentável. O Augusto Aras, olha aqui, ó. Agora é a hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Ele nem nega mais, Rosa. Ele nem nega mais que o papel dele é liquidar com a Operação Lava Jato. Ele não nega. Aliás, obrigado aqui a... Olha aqui, ó. Deixa eu colocar, tá chegando mais aqui. Tá chegando mais... Opa, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Daniela Macedo. Obrigado, superchat. O verdadeiro jornalismo profissional e independente, comprometido somente com a verdade, com a honestidade, deve ser apoiado. Parabéns, Diego, pela coerência de sempre. Obrigado, Daniela. Obrigado. Eu nunca me furtei, mesmo sendo criticado aqui, eu, o Rosa e outros tantos, a gente dizia desde o primeiro momento, quando surgiu o nome do Augusto Aras, não pode nomear um petista para a PGR. Vais me dizer que o Bolsonaro não sabia o que estava fazendo, Rosa? Não sabia que este era o objetivo do Aras? Ontem participar numa live com advogados petistas para detonar os procuradores, detonar a Lava Jato. Só antes de passar a palavra para ti, já tem quase 400 pessoas na live aqui nos dois canais. Alguns números da Lava Jato, alguns números da operação, 119 denúncias apresentadas, 116 ações penais, 165 condenados em primeira e segunda instâncias, 49 acordos de colaboração premiada, 14 acordos de leniência, 70 operações realizadas, 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, dinheiro roubado, 2,1 bilhões previstos em multas compensatórias de acordos de colaboração, 12,4 bilhões de reais em valores previstos em acordos de leniência. Esta é a Lava Jato, 14,3 bilhões de valores previstos de recuperação. Esta é a Lava Jato que o seu Augusto Aras, colocado pelo presidente da República na PGR, ontem ele nem corou, ele disse com todas as letras. Eu li aqui, Zé, eu li aqui. Agora é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. A bola é tua, José Antônio Rosa. Bom, Diego. Nós temos aí mais de 400 internautas participando, assistindo essa live, né, Diego? Então eu acho que é uma boa oportunidade, pelo menos para essas 400 pessoas. Depois vai ficar aí o vídeo gravado e outras pessoas não terão oportunidade de ver e ouvir o que eu vou dizer, tá? Então, por questão de justiça, eu vou fazer algumas colocações aí de 4 anos atrás, que é o tempo que nós nos conhecemos, Diego. E dizer para o pessoal o seguinte: o Diego, por uma questão de justiça, eu vou fazer essas colocações porque são necessárias. O Diego, jornalista Diego Casagrande, durante quase 30 anos da sua vida, dedicou a esclarecer e alertar o povo gaúcho, o povo brasileiro, né, porque o Diego... tem manifestações do Diego, tem vídeos, tem reportagens, tem trabalhos do Diego que tiveram repercussão até internacional, tá? O Diego, aliás, é um jornalista premiado internacionalmente, tá? Então o Diego tem essa repercussão e é realmente um formador de opinião, e com base naquilo que sempre pautou a tua vida, Diego, que é a verdade, a honestidade intelectual. E tu nunca tivesse lado, Diego. O teu lado é aquilo que realmente está acontecendo, né? Tu é um profissional que coloca as questões de forma muito clara, mesmo que tu não concordes, mas tu expõe, tu debate com pessoas de largo espectro. Obviamente que muitos da esquerda não aceitam debater contigo porque, né, tu desmascara no ato.
e sem fazer nenhum tipo de agressão, somente com algumas perguntas, com algumas colocações mais radicalizadas, levando ao cerne da verdade. Essas pessoas não estão dispostas a se enfrentar isso. Diego, durante todo esse tempo, tu teve um prejuízo pessoal, profissional, financeiro, né? Porque naquele tempo que tu estavas fazendo esse enfrentamento, não só contra o PT, mas contra a esquerda como um todo, que estava de forma avassaladora tomando todos os espaços da sociedade brasileira, durante esse tempo tu tivesse esse prejuízo. Tá? E tu fosse coroado, Diego, profissionalmente e também pessoalmente, quando as pessoas perceberam e viram que tu tinhas razão. Tu era um dos poucos jornalistas no Brasil que fazia enfrentamento a essa escumalha, né, que é a expressão que tu usa muito, que vinha destruindo e quase destruiu o Brasil. E está ainda aí. Está ainda aí muito vivo para destruir o Brasil. Tá? Tu fez esse alerta às pessoas perceberam, viram. Eu acho até que tarde demais, viram que tu tinhas razão. E tu iniciasse um processo de formação de opinião ainda maior, né, porque as pessoas, tu manifestasse profissionalmente a tua credibilidade em fazer esse alerta. Tu fizeste parte desse processo de transformação do Brasil a partir lá de 2013, alertando cada vez mais, informando, formando as pessoas. Tu, Diego, fosse uma das pessoas que entrevistaste com mais decência o então pré-candidato Jair Messias Bolsonaro. E naquele dia, Diego, eu estou colocando isso aqui para testemunhar para os teus internautas, porque eu participei disso, Diego. Tá? Eu estou fazendo isso por uma questão de justiça. Naquele dia que tu entrevistaste o Bolsonaro, tu me disseste num almoço, que nós almoçamos naquele dia, tu me disseste, José, eu vou fazer uma entrevista com o Bolsonaro de uma forma que não se trate de questões só da cintura para baixo, porque infelizmente era isso que tratava o Bolsonaro na época, né? O Bolsonaro era visto na mídia até com uma certa... como um pândego, né? Porque ele só falava das questões da homossexualidade, as questões de gênero, né? As brigas com a Maria do Rosário. Então era só isso que girava, então, ou defendendo o Ustra, né? Então era só assim que girava as questões em torno do Bolsonaro. Naquele dia tu fizesse uma entrevista onde tu aprofundasse questões com o então pré-candidato, questões que nenhum jornalista, eu pelo menos não tinha observado, não lembro que tenha algum jornalista feito uma entrevista naquele nível contigo. Naquele dia, Diego, naquele mesmo dia, no final da tarde, nós tomamos um café. E tu deves lembrar que eu disse para ti o seguinte, Diego, eu jamais vou votar nesse cara. Porque no momento que entrou em questões de ordem política e de ordem econômica, o Bolsonaro se manifestou um pré-candidato totalmente despreparado. Eu até brinquei contigo. Na questão econômica, o Bolsonaro nada mais é do que a Dilma de calças. Porque o projeto dele era o mesmo projeto da Dilma, um projeto desenvolvimentista. Ele fez, inclusive, referência, se não me engano, naquela oportunidade, ao projeto do Geisel. Mas, ao longo do tempo, Diego, eu fui mudando a sua opinião, porque o Bolsonaro mudou. Né? E tu e eu também, Diego, fizemos campanha para o Bolsonaro. Não sei se tu lembra disso. Tu fizeste nos teus programas, não campanha aberta, mas tu colocou para o... Precisávamos tirar a quadrilha petista do poder. Precisávamos tirar. Era assim, ó, era vital tirar aquela bandidagem petista do poder. Né? Não só pelo que eles já tinham feito, de quase destruído o Brasil, promovendo o maior escândalo de corrupção do mundo, mas porque a Dilma, estando no governo, a proposta dela era uma proposta destrutiva. Eu não tenho dúvidas nenhuma que ao final do governo Dilma nós estaríamos muito próximo do que é a Venezuela hoje. Nós estaríamos destroçados economicamente. Aliás, Rosa, tem quase 500 amigos conectados conosco aí. Você que está assistindo essa live, compartilhe, tá? É importante que você compartilhe, você que está assistindo. É bom porque eu estou dando um testemunho aqui, pessoal, desses últimos 4, 5 anos.
E aí, Diego, de tirar Dilma Rousseff do poder não era só pelos crimes que ela vinha praticando, né, os crimes de responsabilidade, mas também porque era essencial, porque nós iríamos nos transformar na Venezuela. Aliás, ela nem chegou a completar o governo e nós estamos pagando até agora, né, o desastre que foi o governo da Dilma. Um desastre que não começou com a Dilma, começou a partir do segundo, a metade do segundo governo Lula, onde se falava lá naquela oportunidade que ele estava passando para ela uma herança maldita, do qual ela participou ativamente. Tá? Bom, iniciamos um processo, milhões de pessoas foram às ruas, a pauta era muito clara, a pauta desses milhões de pessoas que foram às ruas era uma pauta anticorrupção. Não era só tirar o PT do poder, Diego. Não era só isso. Era uma pauta anticorrupção. Nós, brasileiros, não queríamos mais corrupção de ninguém, seja de direita, esquerda, centro, não interessa. Nós não queremos mais, porque a corrupção, ela corroeu não somente as finanças do Brasil, Diego. A corrupção corroeu também a nossa moralidade. E não só a moralidade pública, do homem público, a moralidade do brasileiro. E está ficando muito claro isso, que a nossa moralidade média abaixou muito diante de algumas manifestações de pessoas que estão apoiando o que nós estamos assistindo, inclusive do senhor Aras na PGR. Tá? Bom, Diego, eu fiz campanha para o Bolsonaro, mas a minha campanha não foi para o Bolsonaro. Eu apostei num projeto. E apostei também na condução desse projeto em quem disse que o ministro Guedes seria o seu posto Ipiranga, né? Ou seja, nós estamos tendo a oportunidade de ter um economista que ia fazer um processo disruptivo na política econômica brasileira, também com o Sérgio Moro, com o ministro Tarcísio, né? Ou seja, tinha o governo Bolsonaro, a equipe é muito boa, uma equipe pronta para realmente fazer as grandes transformações no Brasil. Diego, tragicamente, nós começamos a assistir, eu não me lembro bem a época, mas foi logo em seguida que deram os problemas lá, apresentaram os problemas com o filho do Bolsonaro, uma mudança de postura do senhor presidente, senhor Jair Bolsonaro, e que me causou uma certa estranheza. E também, Diego, aqueles fantasmas do passado começaram, eu diria assim, tomar corpo. E por que eu digo fantasmas do passado? Porque não podemos esquecer o passado do senhor Jair Messias Bolsonaro como deputado federal durante 28 anos. É bom lembrar, mas aqui eu quero colocar de forma muito clara que eu não quero fazer condenação de ninguém pelo seu passado. Tá? Mas no momento que uma pessoa tem um passado dessa forma, no presente ela precisa demonstrar claramente que mudou. Tá? Mas não podemos esquecer, por exemplo, de uma entrevista de 1999 com Jair Messias Bolsonaro, em que ele disse que o Hugo Chávez era a grande esperança para a América Latina. Não podemos esquecer de uma manifestação no plenário do Congresso Nacional, da Câmara, onde ele disse que votou no Lula no segundo turno, chamou o Lula de companheiro e apoiou, inclusive, se não me engano, para o Ministério da Defesa, o que ele chamou de competente bandido José Genuíno Neto, um traidor, inclusive, dos seus próprios ideais, dos seus próprios companheiros do tempo da guerrilha, e também o comunista Aldo Rebelo, chamou de competentes. Não bastasse, Diego. Se nós formos olhar o histórico deste parlamentar, nós vamos entender o seguinte, que as pautas que mais interessavam o povo brasileiro, ele votou junto com o PT. Essa é a verdade, votou junto com o PT. E nós não temos, Diego, no histórico do parlamentar Jair Messias Bolsonaro, nenhum projeto de combate à corrupção, nenhuma manifestação concreta e contundente contra a corrupção no Brasil. Tá? E se nós formos aprofundar ainda mais, nas manifestações que ocorreram a partir do ano de 2013, nós não vamos encontrar a figura do senhor Jair Messias Bolsonaro, então deputado, de forma marcante.
Então, Diego, o Bolsonaro, para nós, congregou naquele momento em que ele foi eleito, aquele que iria conduzir as propostas nossas, Diego. Nossas. Porque o que aconteceu nas ruas e que levou à retirada pelos fundilhos a quadrilha petista do poder através da presidente Dilma, aquele projeto lá era nosso, Diego. Não é um projeto do Bolsonaro. O projeto é nosso. Então, quem tem que ter fidelidade, quem deve fidelidade a alguém, não somos nós em relação ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro em relação a nós. Rosa, me explica. Rosa, eu concordo plenamente. Nós passamos aí de 700 amigos, 700 pessoas conosco na live dos dois canais do Facebook e do YouTube. Obrigado a todos. Os canais do Facebook e do YouTube estão bombando. Se inscreva no canal e clique no sino. A minha dúvida é o seguinte: ontem, Rosa, o Augusto Aras, numa live com advogados petistas, ele é o chefe do Ministério Público, ele foi fazer uma live com os advogados dos bandidos e disse aquilo que os advogados dos bandidos, que saquearam o país, que roubaram o país, que queriam ouvir, que a Lava Jato está com os dias contados. Eu te pergunto o seguinte, e é essa pergunta que me apavora sempre que eu penso nisso. O Bolsonaro não sabia o que o Augusto Aras ia fazer, Rosa. Ele não sabia que o Augusto Aras ia para a Procuradoria-Geral da República para acabar com a maior das maiores operações de todos os tempos. Ele não sabia. Ou ele é ingênuo, despreparado, incompetente, totalmente, ou ele está mancomunado para liquidar com a Lava Jato. Me explica qual é a tua visão. Diego, eu não me surpreendi nem um pouco com o que aconteceu. Nem um pouco, Diego. Por quê? Porque eu venho falando desde há muito tempo, desde que surgiu a possibilidade desse senhor ser indicado para ser Procurador-Geral da República. Desde esse momento, Diego, eu já vinha alertando que ele era petista. Aí algumas pessoas me disseram o seguinte: não, ele só convidou para um evento lá em agosto de 2013 a cúpula do PT, Zé Disseu, Rui Falcão. Só um pouquinho, Diego. Só convidou. O Zé Disseu, inclusive, já era, como tu mesmo colocaste, tu mesmo lembraste, já era um bandido condenado, Diego, com mais de 30 anos de cadeia. Ele convidou um bandido porque ele ficou com pena do Zé Disseu, porque ele achou que... Olha, Rosa, 2000, olha aqui, ó, em 2013, ninguém podia dizer que não conhecia o Zé Dirceu. O Zé Dirceu já era bandido conhecido, condenado, 2013, e o Aras recebeu o Zé Dirceu em casa, deu banquete. Aliás, do PT. O Zé Dirceu, Rui Falcão, Gleisi Hoffmann, a turma toda, a escumalha toda. E esse cara, eu nem que o presidente foi buscar, eu nem falo que o presidente foi buscar ele fora da lista tríplice, porque a lista tríplice nem está na lei, o presidente podia buscar onde quisesse, dentro dos quadros do MP. Agora, buscar um petista, sabidamente contra a Lava Jato, e agora até ele perdeu a vergonha, porque nessa live de ontem, ele já não tem mais vergonha de declarar publicamente que a Lava Jato vai terminar, e que vai ser ele a botar o último prego no caixão da Lava Jato. Diego, ninguém pode acusar o Aras de estar sendo desleal. Ninguém pode acusar. O problema não é o Aras, Diego. O problema é quem escolheu o Aras. O Aras já falava contra a Lava Jato antes. Já tinham declarações dele contundentes contra a Lava Jato. Aquela conversinha de que existem excessos, sabe? O cara sempre diz assim, todos que querem criticar a apuração da Lava Jato dizem assim, não, os excessos da Lava Jato. Só que eles não dizem quais são esses excessos. Eles não dizem, entendeu, Diego? Porque assim, ó, como é que tem excessos se essa operação passa pelo crivo de todas as instâncias do Poder Judiciário? Que excessos são esses? Mas mesmo que se admita que ocorreram alguns excessos, e que certamente ocorreram, Diego, eu não posso dizer quais são, mas uma operação dessa magnitude, em algum momento, deve ter cometido algum erro. É natural, é natural.
não existe nada perfeito neste mundo, né? Ainda mais feito por nós humanos, que somos imperfeitos. Mas esses excessos, se eles realmente ocorreram, tinham outras instâncias do Poder Judiciário que poderiam fazer. Não só do Poder Judiciário, internamente tem meios para fazer isso aí. Tem o próprio Conselho Nacional do Ministério Público ou o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, tem uma infinidade de órgãos de instituições democráticas que poderiam fazer a correção de curso, né? A tal correção de curso. Mas, quando vem essa conversa de correção de curso, né, de corrigir os excessos, é uma crítica contundente à Operação Lava Jato, porque é isso que aparece sempre nas críticas. E o Augusto Aras, ele fez essa crítica à Operação Lava Jato durante o processo em que ele estava sendo selecionado e logo imediatamente após ter sido nomeado Procurador-Geral da República. Então, Diego, ele foi muito transparente em relação a isso. Algumas pessoas me disseram o seguinte: tá, mas quem ele iria nomear? Porque os 3 que estavam indicados lá na lista tríplice também tinham problemas, eram ligados à esquerda. E eu disse, mas é óbvio, se tu realmente tem como prioridade o combate à corrupção, por que não nomear um dos procuradores da Força Tarefa, Diego? Por que não nomear um dos procuradores que estavam azeitados, Diego, durante todo esse tempo, onde eles abriram as vísceras da podridão da corrupção no Brasil? Por que eu lembro que até quando surgiu o nome do Deltan Dallagnol, um grupo começou a defender o Deltan, começaram a espalhar que o Deltan Dallagnol era abortista, era de esquerda, aquilo, para dentro que era o chefe, o coordenador da Lava Jato, da parte do MP em Curitiba, e que foi o cara do PowerPoint do Lula. Foi o cara que teve a coragem de expor o bandido maior da nação, o Lula. E aí os caras começaram a detonar o Deltan Dallagnol. Tá bem que não colocasse o Deltan, que era uma figura muito exposta, né, dentro da Lava Jato, mas botar um cara contra a Lava Jato? Não, contra. Ele agora, Rosa, o Augusto Aras agora perdeu até a vergonha de participar em live com um advogado petista, cara. Ele não tem mais, ele não tá mais se escondendo. Tu ouvi de um membro do Ministério Público, Diego, em que tem que acabar com essa sanha punitivista, que nós temos que encontrar outros instrumentos, outros meios de combater o crime no Brasil. Diego, essa conversa eu conheço, Diego, tu conhece também. Nós que somos do direito, nós conhecemos isso, e nós e jornalistas que estão constantemente em contato com profissionais de direito sabem disso. Isso aí é a velha lenga-lenga, né, dessa visão marxista do direito, né, e que, eu diria assim, embebedou a justiça brasileira e agora, pelo que eu estou vendo, inclusive o Ministério Público. Eu tenho certeza que muitos membros do Ministério Público, Diego, não se sentem representados por esse tipo de discurso. Aqueles promotores e procuradores, Diego, que estão na defesa da sociedade, cumprindo com seu munus constitucional e legal, como advogados da sociedade, não concordo com essa conversa mole, né, garantista, de que nós temos que encontrar outros meios para combater o crime no Brasil, onde o Brasil é quase que a república do crime. O crime hoje tem lugares no Brasil que o crime já tomou conta, Diego. Se nós pegarmos, por exemplo, o Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro, Diego. Quantos governadores foram presos? Quantos deputados estão envolvidos com crime? Quantos políticos do Rio de Janeiro estão envolvidos com crime, Diego? Então nós temos lugares no Brasil que o crime é uma realidade já quase que cotidiana, e não só nas ruas, mas dentro das instituições. Então que história é essa que nós temos que encontrar outros meios que não punitivistas, né, para enfrentar o crime no Brasil? Rosa, os petistas, eu entrei hoje mais cedo nos blogs de petistas aí, eles estão enlouquecidos vibrando com Augusto Aras. Eles estão enlouquecidos. Né?
com esse traidor que foi colocado lá na PGR para ferrar com a Lava Jato. E a minha dúvida é o seguinte, por que é que o presidente botou esse traidor lá na PGR? Tá? Esta é a minha dúvida. Diego, o Aras não é traidor, Diego. O Aras não é traidor, Diego. O Aras já tinha dito o que não, sim, é traidor do povo brasileiro. Muito pior. Claro, muito pior foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que se elegeu com um discurso de combate à corrupção e botou um cara contra a Lava Jato, lá um petista. Isso é muito pior. Isso sim é traição. Vou deixar muito claro aqui, Diego. Eu não sou oposição ao Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Não sou oposição. Fiz campanha e votei nele. Agora, eu não tenho político de estimação, porque quem tem político de estimação, logo à frente vai ter que ter bandido de estimação. Diego, eu quero que as coisas sejam feitas da forma correta. Nós temos que mudar essa visão de política no Brasil e mudar a nossa mentalidade. Então, dá para o presidente corrigir o curso do que está sendo feito até agora? Dá. Está quase naquele ponto de não retorno, certo? Porque as coisas estão cada vez mais aprofundadas no problema. Agora, eu lamento que o presidente tenha nos traído o nosso projeto, o projeto daqueles que foram às ruas, o projeto daqueles que não aguentavam mais o que estava acontecendo no Brasil, tá? E nomeado esse cidadão que claramente vinha manifestando a sua oposição contrária à Operação Lava Jato. E não ficou só no discurso, Diego. Aquela visita da subprocuradora lá em Curitiba, onde ela requisitou, na mão grande, levar todos os arquivos, inclusive de operações que ainda não tinham sido realizadas, investigações que não tinham sido concluídas. Ela queria levar. Antes disso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha requisitado também para a Operação Lava Jato de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, os mesmos arquivos, ou seja, a Procuradoria-Geral da República teria na mão informações de todas as operações, profundas operações da Operação Lava Jato, tá? Um trabalho que não é mais dos procuradores, nem do juiz Sérgio Moro. A Operação Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro, da dignidade do povo brasileiro, da dignidade que nós estamos buscando resgatar. Pois aliás, os procuradores se negaram a entregar. Porque ali, Diego, estava ocorrendo... Mas aí o Toffoli, um outro petista, mandou entregar. Tá? Que gerou, inclusive, uma reação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que não concordaram. Ou seja, chegou um nível tal de insuportabilidade da safadeza que nem eles mesmos aguentaram. Tá? Agora, Diego, isso que aconteceu é gravíssimo, Diego. Sabe por quê? Porque a independência do Ministério Público, que é uma independência funcional, tá? Prevista lá no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, Diego, essa independência do Ministério Público não é somente do órgão Ministério Público, da instituição Ministério Público, em relação aos outros poderes, mas é uma independência também do promotor, do procurador, que deve agir conforme a sua consciência jurídica, conforme a Constituição, conforme as leis, e não deve se vincular, Diego, a nenhum instrumento, seja ele hierárquico, seja ele institucional, seja ele de instâncias dentro da instituição, nada, Diego. Ele tem que se submeter à consciência jurídica dele, à Constituição e às leis. Rosa. No momento, Diego, que um procurador ou um procurador-geral tenta ter esse tipo de informação, ele está violando a Constituição, está violando essa independência funcional do procurador. Isso é gravíssimo, Diego. Isso é gravíssimo. E mais, ele reclamou que a Operação Lava Jato não tem transparência, pois ela tem tanta transparência, Diego, que o procurador Deltan Dallagnol está respondendo uma reclamação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público por ter feito a apresentação clara,
transparente, cristalina, daquele PowerPoint onde ele aponta como chefe da quadrilha o vagabundo, o ladrão do Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Rosa... Ele está respondendo. Que transparência que é o Procurador-Geral da República, hein, Diego? Está respondendo e pode ser criminalizado por isso, hein? Funcionalmente, pode sofrer sanções disciplinares por ter sido transparente, por ter colocado para a sociedade brasileira claramente o que estava acontecendo. Reclamavam tanto que não tinha provas, a petezada toda, declamando que não tem provas, pois ele foi lá, apresentou para o Brasil inteiro, num PowerPoint, todo o diagrama do crime, mostrou, e com as provas todas estão dentro dos processos. Foi extremamente transparente. Que tipo de transparência, eu pergunto, Diego, que tipo de transparência quer o senhor Procurador-Geral da República? Agora, que ele quer saber? Pois ele não tem que saber, Diego. Ele não precisa saber e não deve saber. Rosa. O que o procurador está fazendo lá em Curitiba, lá em São Paulo, lá em Brasília, lá em São Paulo, é do procurador, é dele, é ele que tem que trabalhar no processo. O seu procurador-geral não tem nada que saber sobre isso. Eu vou contar uma coisa aí que, se vocês não estão sentados, sentem para não cair. Mas sentem firmes na cadeira, porque senão, mesmo sentados, vocês vão cair o que eu vou contar agora. Estão preparados? Antes, deixa eu só dizer o seguinte. Rosa, por que o Augusto Aras está tirando a autonomia dos procuradores dos estados e concentrando tudo em Brasília? Ele disse que ia criar uma força-tarefa nacional. Porque toda e qualquer operação, a partir de agora, com o Augusto Aras lá na PGR, vai passar pelo crivo da política. Nós sabemos como isso funciona. Quando você concentra as operações em Brasília, o crivo principal, o filtro será político. O Augusto Aras quer politicamente ter o controle daqui para frente sobre toda e qualquer operação envolvendo políticos, gente rica, gente de colarinho branco, grandes empreiteiros, grandes empresários. É o que ele está fazendo com o apoio do governo Bolsonaro, porque foi o Bolsonaro que botou ele lá. Agora vai aí o que eu disse para vocês sentarem para não caírem da cadeira. Vocês estão sentados aí? Eu tenho certeza que a maioria não sabe isso que eu vou dizer agora. Vocês estão sentados? Antes, deixa só eu dizer o seguinte. Se você está no YouTube, é muito importante vir aí contra o meu canal, porque eu estou dizendo algumas verdades, tá? O pessoal está fazendo campanha contra o canal. Então é muito importante você que está conosco apoiar o canal do YouTube, se inscrever, clicar no sininho, se puder participe do Super Chat, tá? É importante aqui para nós, para mim aqui do canal. Estou fazendo campanha, porque eu tenho dito algumas verdades aqui, como a Adriana de Salvo, que está participando do Super Chat. O que podemos fazer, além de evidenciar tantos absurdos, para mudar isso, diz a Adriana. Você pode apoiar o canal, porque estão fazendo muita pressão para não falar verdades aqui. E eu vou falar a verdade. Tem mais de 800 pessoas, neste momento, conectadas conosco nas duas lives, do YouTube e do Facebook, tá? Obrigado a todos. Não se esqueçam da inscrição, se inscrever e clicar no sininho. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui que vocês não sabem. Sabe onde é que passou essa live ontem do Augusto Aras com advogados dos criminosos? Sabe quem é que promoveu esta live? Vocês estão sentados? O PT, o Partido dos Trabalhadores. A live do Augusto Aras, que agora explicitamente está dizendo que vai liquidar a Lava Jato, ele participou de uma live na TV PT. Não foi no canal do Diego, no canal do Rosa, no canal de um blogueiro, não. Na TV Brasil. Na TV Brasil. Ou na live do presidente. Ou na live do presidente. O Augusto Aras, o PGR, foi participar de uma live na TV do partido que assaltou o país. Assaltou o país e que foi desbaratado pela Lava Jato. Eu sei que vocês não sabiam disso. Vocês não sabiam disso, nem eu sabia, eu descobri isso hoje de manhã. A live do Aras, isso é surreal, foi na TV PT. Botem aí TV PT no YouTube, que vocês vão ver a live do Augusto Aras,
do queridinho do presidente Jair Bolsonaro, que foi para a PGR. Isso é mais ou menos, isso é surreal. Isso é mais ou menos como se o Elliot Ness, entendeu, fosse participar de uma live do Al Capone. Como é que o Procurador-Geral da República vai participar de uma live contra a Lava Jato no canal do PT, gente? No canal do Partido dos Trabalhadores, gente, para falar mal da Lava Jato. Isso é inacreditável, isso é surreal. Diego, nenhuma surpresa. Ele estava muito à vontade entre os seus pares. Tu tem alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma. Até porque ele é petista e ele é do time. Diego, eu sei que deve ter algum pessoal aqui assistindo, certamente tem, que é favorável. Eu não vou te chamar de bolsonarista, mas porque senão generaliza e isso aí está sendo estigmatizado por alguns. Mas vou colocar o seguinte, aquelas pessoas que votaram e gostam muito do presidente Bolsonaro, se realmente querem ajudar o presidente da República, não é passando pano. É cobrando do presidente da República uma postura de coerência. Como eu disse, o projeto não é dele, é nosso. Nós temos que cobrar dele. Nós temos que cobrar dele uma postura contundente contra a corrupção no Brasil. Contundente, Diego. Nós temos que cobrar dele isso que foi feito hoje. Eu sei que tem muita gente quieta agora. Né? Muita gente, por exemplo, que vinha nas minhas manifestações contra essa situação, me criticar. Né? Pessoal, eu estou recebendo mensagens aqui de tudo que é lado. O pessoal está impressionado. O pessoal não sabia que a live do Aras tinha sido no canal do PT. Foi. Mas um pouquinho. Estou impressionado por quê, Diego? Estou impressionado porque se o cara é petista... Deixa eu ver se eu consigo botar até... Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Tá? Diego, eu fico impressionado com algumas pessoas que estão preocupadas com um temor muito grande, um temor que eu não tenho, Diego. Eu não tenho. Tá? De que se nós não apoiarmos cegamente olha aí. o presidente Bolsonaro, o PT vai retornar. Olha aí, Rosa. Olha aí. Tá aí, ó. Vai retornar aí, ó, TV PT, Augusto Aras e... Ao vivo. Ao vivo. Isso aqui estava ao vivo ontem, ó. Ao vivo, os desafios da PGR em tempos de pandemia. TV PT, tá aí na tela. Para aqueles que estavam dizendo que não era verdade, tá aí na tela. O Procurador-Geral da República foi falar mal da Lava Jato na TV do partido criminoso bandido chamado PT. Isto é simplesmente surreal, meu amigo. É surreal. Diego, repito, aquelas pessoas que estão preocupadas que se nós não apoiarmos cegamente o governo Jair Bolsonaro, nós estamos apostando e até correndo o risco de ter a esquerda novamente em 2022 no poder, pois eu vou dizer para vocês, eu tenho uma má notícia. Se estão com medo que o PT retorne ao poder em 2022, a má notícia é que o PT permanece no poder. Permanece no poder. Né? Estão preocupados com o futuro e o presente está a nos consumir. Essa é a verdade, Diego. Diego, eu não quero ver petista no poder nunca, muito menos no governo Bolsonaro, Diego. Então o presidente da República tem que nos explicar como é que ele nomeia um petista para ser procurador-geral da República, que é o dono da ação penal, Diego. E o dono da ação penal ontem disse que ele vai acabar com essa sanha punitivista. Mas nós vamos contar com quem, então, Diego? Nós vamos contar com quem? Diego, tá todo mundo reclamando agora que estão prendendo blogueiros nesse inquérito das fake news que é inconstitucional, que é ilegal, que é imoral, que é indecente. Mas, Diego, o Procurador-Geral da República nomeado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro concordou. Depois, mais à frente, fez uma manifestação muito porca, né, para cumprir tabela, né, contrária. Mas ele, no início, concordou e sustentou porque que era constitucional legal. Né? Então, assim, Diego, o que nós estamos assistindo hoje não é de surpreender ninguém.
né? Mas eu espero, Diego, com toda a sinceridade, que as pessoas acordem. Acordem, porque isso não é um fato isolado, Diego. Nós temos aí, por exemplo, o juiz das garantias que o presidente não vetou. Para mim, Diego, ele tinha que vetar toda a lei de abuso. Sancionou. Tá? Para mim, ele tinha que vetar toda a lei. Ah, não, mas ele vetou vários dispositivos. Não, tinha que vetar toda a lei. Porque a lei era totalmente inoportuna naquele momento. No momento em que a gente está em pleno combate e no momento mais crítico do combate, porque estava chegando no top realmente dos bandidos do Brasil, históricos, as oligarquias que durante 130 anos de república vêm consumindo esse país, aparece essa lei de abuso de autoridade, né? Outra coisa, Diego. Rosa, a delação premiada, Diego. A delação premiada hoje ficou fragilizada e o senhor Jair Messias Bolsonaro não fez nada. A prisão de segunda instância também não houve nenhum movimento do presidente para que fosse sustentado essa aí. A CPI da Lava Toga, Diego. O presidente pessoalmente se empenhou para que ela não tivesse prosseguimento. O próprio filho dele, senador mais votado da história brasileira, não botou o nome. E que combate à corrupção é essa, Diego? Aliás, Diego, a CPI da Lava Toga, ela é reclamada, inclusive, pelos bons juízes, Diego. Claro. O juiz Bretas, da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, disse que um dos grandes problemas da Lava Jato é não ter tocado no Poder Judiciário. E mais do que nunca, e mais do que ninguém, eles sabem disso. E outros juízes, ministros, vêm reclamando disso, Diego. Então, Diego, como eu estou dizendo, não é um fato isolado. Nós não estamos assistindo por parte do presidente Bolsonaro um empenho, eu diria assim, visceral, Diego, no combate à corrupção no Brasil. E digo mais, Diego, nós temos problemas de todas as ordens no Brasil. Problemas de segurança, problema econômico, problema de saúde, problema na educação. Nós temos uma série de problemas na economia, nós temos uma série de problemas no Brasil, Diego, mas a prioridade das prioridades nossa é o combate à corrupção. Porque, como eu disse no começo, Diego, a corrupção ela não está corroendo somente as instituições, a moralidade pública, a moralidade do homem público, mas isso aí já chegou lá na base, Diego. Quando a gente assiste, por exemplo, pessoas contestando a forma como o juiz Sérgio Moro saiu do governo, sem fazer qualquer referência a um conteúdo que foi confirmado pelo próprio presidente da República no mesmo dia que o ministro Sérgio Moro deixou o ministério, onde ele disse que estava sendo entabulado uma intervenção na Polícia Federal que o presidente confirmou com todas as letras naquele dia e depois naquela malfadada reunião onde ele falou claramente que ele ia interferir, sim, mesmo que tivesse que tirar o ministro da Justiça do poder. Olha aqui, agradecer, são quase 900 internautas que estão conosco, quase 900 nas duas plataformas, YouTube e Facebook. Deixa o like, se inscreva no canal, clique no sininho. Tem gente querendo derrubar aqui o canal porque a gente está falando verdades. E a gente está falando verdades e nós vamos falar. Eu quero ver aqueles que diziam que era mentira que o Aras, desde o início, quando foi cogitado o nome do Aras, eu nos meus espaços, eu em lives, eu no rádio, eu dizia, esse cara não pode ir para a PGR. O presidente não pode nomear esse cara para a PGR. Não, o presidente sabe o que faz, ele é visionário, ele é mito, ele tem uma carta na manga, ele isso, ele aquilo, blá, blá, blá. Tá aí o cara, O cara ontem, eu vou botar de novo porque tem gente que diz que não é verdade. Acredite se quiser e se puder. Tem gente dizendo que não é verdade, que foi na TV PT. Então eu vou botar de novo aqui para você ver. A TV PT tá aí, Foi ontem à noite na TV PT. Parece mentira. Eu sei que é inacreditável que o chefe do Ministério Público vá participar de uma live no canal dos bandidos, no canal do Partido Criminoso, que saqueou o Brasil. Tá ali o Aras no cantinho, tá? Eu sei que isso é surreal. Tem uma notícia aí, uma outra, né?
Tu lembra que foi prometido para ele também o Supremo Tribunal Federal. O presidente deu uma declaração dizendo que gostaria que houvesse uma outra vaga, uma terceira vaga para ele. Então, olha, isso é muito lamentável, O cara declarar agora, como declarou ontem, declarou assim, ó, sabe, escrachadamente, temos que terminar com a Lava Jato. Falou em outras palavras, né, mas tem que terminar com a Lava Jato, com o lavajatismo. Puxou tudo para ele, agora tudo concentrado em Brasília. Quero ver ter operações contra empreiteiros, ter operações contra senadores corruptos, contra deputados corruptos. Quero ver acontecer isso com o seu Aras, sabe, que tá lá. Sabe quem é que elogiou? Vocês aí que acham que nós vamos chegar a 1.000 amigos em seguida, 1.000 internautas conosco nas duas plataformas. Obrigado a todos, viu? Olha aqui, ó. Sabe quem é que elogiou a fala do Aras? Rodrigo Maia, o Botafogo da lista do Odebrecht. Rodrigo Maia. Quem elogiou a escolha dele para a Procuradoria-Geral da República num Twitter foi a Gleisi Hoffmann. Diego, se algum dia, por um acaso desses da vida, essas desgraças da vida, né, tu lê alguma coisa da Gleisi Hoffmann me elogiando, olha, Diego, me tira para inimigo naquele momento. Entendeu? Pode me tirar para inimigo, porque da Gleisi Hoffmann eu não quero nada. Nem elogio, eu não quero nada. Entendeu? Dessa petista aí, que foi responsável, junto com toda a quadrilha, para quase destruir o país. Pois ela, Diego, tem que ter alguma coisa errada quando tu lê a Gleisi Hoffmann concordando com a decisão do Bolsonaro. Tem que ter alguma coisa errada, Diego. Tem que ter alguma coisa errada. Bom, senhoras e senhores, esse foi o papo de hoje com o advogado José Antônio Rosa. A Lava Jato está moribunda, há uma traição contra a Lava Jato. Como diz um amigo meu que é do Ministério Público, e ele foi muito claro para mim hoje, a Lava Jato foi uma coisa importante que aconteceu na história do Brasil. Ele diz isso, né? A gente sabe disso, mas ele fala principalmente que o enfraquecimento do combate à criminalidade é o projeto dos comunistas e dos socialistas brasileiros. Então, sancionar leis que enfraquecem o combate ao crime, na verdade, não combate a esquerda, ajuda a esquerda, que é exatamente o que tu estás dizendo, Rosa. Se a esquerda voltar com força, podem ter certeza, tem a assinatura desses aí, que foram contra a Operação Lava Jato. E o Aras, infelizmente, ontem, né, fez aquilo que nós já sabíamos. A gente sabia, mas ele não tinha coragem de fazer isso de forma tão explícita. Ontem ele foi numa live do PT, da TV, para meter o pau na Lava Jato com advogados dos bandidos. Bom, aí eu quero te dizer o seguinte, como dizia aquele personagem antigo lá do Jô Soares, me tira os tubos, Rosa. E amigos que estão conosco, os 900 amigos que estão conosco, serão milhares, porque a live fica aí. Tá? Me tira os tubos. Eu não sei para onde correr, porque a gente acreditava que efetivamente o presidente iria colocar alguém alinhado com as lutas duras contra a corrupção. Ele era um defensor da Lava Jato quando era candidato e quando estava na oposição. Ele elogiava, ele fez live elogiando a Lava Jato, os procuradores, e o que a gente está vendo aí é que botou lá um cara para acabar com a Lava Jato. Meu querido, meu prezado advogado José Antônio Rosa, obrigado pela participação, pela parceria mais uma vez. A gente vai falar muito ainda, porque essas coisas, quando mexe assim com o futuro do país, com a decência, com a honestidade, isso mexe muito com a gente, né? Então, às vezes, a gente até é mais incisivo, porque efetivamente é o que estamos percebendo e sentindo, e a gente tem muita transparência aqui. Valeu, Rosa, um abraço. Um abraço, Diego, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de poder discutir esse tema, Diego, e de alguma forma contribuir para esclarecer essa situação e colocar, olha, se nós queremos, os bolsonaristas, né, se querem realmente ajudar o presidente Bolsonaro, não fique passando pano, tem que fazer essas cobranças. Tá aí o resultado, né? Não querem que o PT retorne em 2022, pois essa passação de pano
está dando um grande impulso para que o PT possa retornar. Aliás, o PT não saiu do poder, ele permanece. Esse pessoal vai ajudar a esquerda a voltar, hein? Esse pessoal vai voltar. Pode até não ser o Lula e um candidato do PT. Ciro. Eles vão com esta cegueira e essa ajuda aos bandidos e a ajuda a liquidar a Lava Jato, eles vão trazer um Ciro Gomes da vida. Vão se amoldar. Vão se amoldar para ganhar a eleição, tá? Não. Mas vocês têm participação nisso, vocês que são contra o combate à corrupção. Então, tá? É isso. Rosa, um abraço. Um abraço, Diego. Valeu. Um abraço para os teus internautas e até uma próxima, meu amigo. Valeu, até a próxima. Valeu. Senhoras e senhores, obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.